O Supremo Tribunal Federal determina recolhimento noturno aos empresários Ike Batista e Barata Filho. Eles devem ficar em casa à noite e aos fins de semana e não podem deixar o país e nem manter contato com outros investigados. Primeira turma do STF mantém condenação do deputado Paulo Maluf a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Ministro Edson Fachin determina arquivamento de inquérito contra Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney, acusados de prejudicar a Lava Jato. Joesley e Wesley Batista são denunciados pelo MPF por uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal converte prisão domiciliar do empresário Ike Batista em recolhimento noturno. Ike Batista foi preso em janeiro deste ano na Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato. Ike é acusado de ter repassado 16 milhões de dólares em propina ao então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por meio de contratos fraudulentos com o escritório de advocacia da mulher do ex-governador. Estando decisão proferido na origem fundamentado na participação em audaz e intrépido esquema criminoso desencadeado no âmago do governo do Rio de Janeiro, com movimentação de vultosa quantia de dinheiro, alcançando o patamar até então apurado de 100 milhões de dólares. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, entendeu que, embora as acusações contra o empresário sejam graves, os supostos crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça, o que autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares. O fato do paciente ter sido denunciado por crimes graves, corrupção e lavagem de dinheiro, não pode servir de fundamento único para a manutenção de sua prisão preventiva. O relator foi acompanhado pelos demais ministros da segunda turma que estavam presentes na sessão. O ministro Dias Toffoli ressaltou que a decisão não está relacionada com a condição econômica do investigado. Então não há que se falar que a justiça age de maneira parcial, que a justiça protege os poderosos ou os políticos. Isso é uma disfarçatez. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou as péssimas condições dos presídios brasileiros e destacou que só cabe prisão preventiva quando medidas alternativas não puderem ser aplicadas. A população carcerária tem uma incidência de doenças infecto-contagiosas 40% superior à população em geral. Aquelas doenças que graçam na sociedade de modo geral. É um fato extremamente preocupante prender as pessoas simplesmente por prender quando não estão presentes os pressupostos do artigo 312. E o pior, aquilo que se tem visto agora com muita frequência, prender alguém para iniciar as investigações, isso é muito grave. Além do recolhimento noturno, foram determinadas outras medidas cautelares: comparecimento periódico na Justiça Federal, proibição de manter contato com outros investigados, entrega de passaporte e vedação de deixar o país. Ainda nesta edição, voltaremos com mais informações sobre os julgamentos da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do Supremo negou o recurso apresentado pela defesa do deputado Paulo Maluf contra a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. O julgamento foi retomado com a presença do relator, ministro Edson Fachin, que já havia votado pela rejeição do recurso, e com o voto do ministro Marco Aurélio, que tinha pedido vista na sessão do dia 23 de setembro. O primeiro ponto analisado foi o pedido de inserção de novos documentos no processo. Para a defesa, os documentos comprovam que o deputado Paulo Maluf não movimentou dinheiro em conta no exterior, o que embasa a denúncia de lavagem de dinheiro. O ministro Marco Aurélio votou a favor da inserção de novos documentos. Observem o previsto no artigo 231 do mesmo diploma legal, a revelar ser possível às partes apresentar documentos em qualquer fase do processo. Artigo 231, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.
Já os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso negaram o pedido. Excelência, estou acompanhando o relator. Acho que houve uma longa instrução, o documento foi produzido e juntado após o julgamento, portanto, não acho que possa interferir sobre esses resultados, mas estou acompanhando o relator. O segundo ponto analisado foi a revisão da dosimetria da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, inicialmente em regime fechado, pelo crime de lavagem de dinheiro e questionamento sobre prescrição do crime. Para o ministro Marco Aurélio, a atual legislação abre margem para entendimento que o crime tenha prescrito. O prazo prescricional verifica-se em 12 anos, observada a norma do artigo 109, inciso 3 do Código Penal, diminuída pela metade, essa dilação de 12 anos, a teor do artigo 115 do Código do Diploma, ante o fato de contar o acusado, o réu, com 85 anos na data do acórdão condenatório. Tem-se 6 anos como prazo prescricional a ser levado em conta. O último fator interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia pelo Pleno em sessão realizada em 29 de setembro de 2011, consoante dispõe o artigo 117, inciso 1 do citado Código. Entre a data da cessação da permanência do delito imputado, 20 de novembro de 2001, e o marco interruptivo referido, 29 de setembro de 2011, passaram-se mais de 6 anos, incidindo assim a prescrição. Seguindo o relator, os demais ministros votaram pela manutenção da condenação contra o deputado Paulo Maluf. A turma, preliminarmente, rejeitou a necessidade de abertura de vista dos embargos declaratórios e documentos que o acompanharam. A Procuradoria-Geral da República, parte autora, personificando o Ministério Público na ação penal, vencido o proponente. E, no mérito dos declaratórios, os desproveu, vencido o presidente. O ministro Edson Fachin determina arquivamento de inquérito que investigava Renan Calheiros, Romero Jucá e e José Sarney. A repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O inquérito apurava suposto crime de obstrução à investigação de organização criminosa. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, havia pedido esse arquivamento porque considerou que as conversas gravadas entre os parlamentares e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que fez aí delação premiada, não atrapalharam ou impediram as investigações da Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin, então, acolheu o pedido da PGR, mas fez uma ressalva. O arquivamento não impede a retomada das investigações se aparecerem novas evidências de crime. William. Obrigado, Viviane. O deputado Bonifácio de Andrada, relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, recomendou agora à tarde que a Câmara rejeite o prosseguimento do processo. O parecer do relator ainda vai ser votado na CCJ antes de seguir para o plenário da Câmara. Essa votação deve acontecer na semana que vem. Se for derrotado, outro relator será indicado para a apresentação de um novo texto que represente a posição majoritária da comissão. A denúncia da Procuradoria-Geral da República envolve os crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Pela Constituição, para que o Supremo Tribunal Federal possa processar o presidente, é preciso autorização da Câmara dos Deputados. O Ministério Público Federal denunciou nesta terça-feira os irmãos Joesley e Wesley Batista por uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado. A denúncia foi oferecida à 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, um dia após a Polícia Federal entregar o relatório final da Operação Tendão de Aquiles, que investigou e incriminou os irmãos. Em outra decisão, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, também em São Paulo, negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Wesley e Joesley. Eles estão presos desde setembro. A PGR pediu a rescisão do acordo de colaboração premiada dos executivos. O acordo de leniência firmado com a JF também pode ser revisto.
O Ministério Público Federal no Distrito Federal abriu uma investigação para apurar se o grupo empresarial descumpriu o acordo firmado com o MPF. A investigação tem prazo de 1 ano e, durante esse tempo, o acordo de leniência continua valendo. E o Ministério Público Federal também denunciou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, o empresário Arthur César Filho, conhecido como Rei Arthur, e mais 5 pessoas por fraudes no governo do Rio. Segundo a denúncia, licitações eram direcionadas e os empresários responsáveis por contratos bilionários revertiam 5% do valor a agentes públicos. Rei Arthur, que está foragido, é acusado de pagar 10 milhões de dólares a Sérgio Cabral para receber benefícios do ex-governador em contratos. Ele também já era acusado de intermediar a compra de votos da Olimpíada Rio 2016. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Polícia Federal prende 56 pessoas em operações contra tráfico internacional de cocaína. A gente volta já já. Cumprindo mandados judiciais, a Polícia Federal realizou hoje novas fases das operações Oceano Branco e Contentor, que combatem quadrilhas especializadas em tráfico internacional de drogas nos portos de Santa Catarina. Segundo a investigação, os grupos criminosos atuavam de forma semelhante, misturando quantidades volumosas de entorpecentes a cargas de mercadorias lícitas com destino à Europa. A Justiça expediu 60 mandados de prisão e 12 de condução coercitiva. Além de Santa Catarina, os mandados também foram cumpridos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. A Polícia Federal também realizou hoje a Operação Mantos. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que explora máquinas caça-níqueis no sul fluminense. O grupo era conhecido pelos integrantes como A Firma. Mais de 100 policiais federais cumpriram 14 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão nos municípios de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Rio de Janeiro. As investigações indicaram que o grupo era comandado por um policial militar aposentado e tinha uma estrutura hierárquica bem definida. A polícia explicou que 2 integrantes cumpriam a missão de gerentes gerais e eram os responsáveis pelas decisões imediatas e arrecadação dos lucros obtidos com caça-níqueis. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, recebeu nesta tarde parlamentares da bancada do PT na Câmara dos Deputados. O aumento da violência no campo foi um dos assuntos discutidos. Deputados relataram à ministra Carmen Lúcia o aumento da violência no campo. O número de mortes passou de 32 em 2015 para 50 em 2016. E este ano já são 63 assassinatos. Os conflitos de terra, incluindo as mortes, expulsões e despejos em 2017, somam 1.079. Nós estamos vendo cada vez mais surgirem fatos que nos deixam muito preocupados, que são exatamente assassinatos, massacres, que levam uma insegurança muito grande ao trabalhador rural. Os parlamentares pediram à ministra Carmen Lúcia medidas para enfrentar o armamento no meio rural e a retomada do Fórum Nacional de Combate à Violência no Campo. Nossa preocupação é que o STF faça a investigação desses fatos e promova, junto ao Conselho Nacional de Justiça, uma Câmara de arbitragem de conflitos onde a gente possa ter a solução pacífica das questões do campo. O presidente interino do Senado também esteve com a ministra Carmen Lúcia. Ele falou sobre a expectativa para o julgamento de amanhã no plenário do Supremo, que vai decidir se os ministros podem ou não determinar medidas cautelares contra parlamentares, como o afastamento do cargo. O objetivo da visita foi exatamente trazer a reafirmação do processo de respeito à Constituição que todos nós temos, do equilíbrio e da harmonia entre os poderes e da normalidade democrática e institucional do país. Está sendo realizada neste momento no Tribunal Superior Eleitoral a inauguração da exposição Hans Kelsen. A mostra apresenta a biografia e as obras do jurista austríaco. Ao vivo do TSE, a repórter Ana Carla Mourão tem os detalhes. Boa noite, Ana Carla. Boa noite, William. Boa noite a todos. A exposição vai ser aberta daqui a pouquinho aqui no foyer do TSE pelo ministro-presidente do Tribunal, Gilmar Mendes. Hans Kelsen teve uma grande influência no sistema jurídico brasileiro e é muito conhecido pela teoria pura do direito. Eu vou conversar um pouco mais sobre essa exposição com a doutora Janete Dias Melo, que é secretária de Gestão da Informação aqui do TSE, que promoveu essa exposição. Doutora, a gente tem a primeira parte, né? Que foi um acordo aí com a Embaixada da Áustria. Como é que foi esse acordo? Como é que foi essa gestão para pegar esses materiais
materiais todos que foram recolhidos, informações? Nós recebemos todo o material da Embaixada da Áustria em alemão, fizemos a tradução com o apoio do Adson, da Escola Judiciária Eleitoral aqui do TSE, e estamos expondo ipsiliteris como recebemos a Embaixada da Áustria, a primeira parte, vida e obra de Hans Kelsen. Agora temos a segunda parte com depoimentos dos ministros dos tribunais superiores e citações sobre Hans Kelsen nas decisões, nos julgamentos também dos tribunais superiores. Sim, a influência de Hans Kelsen no direito brasileiro foi muito maior do que podemos imaginar, não só nos julgados, mas também com a influência de Hans Kelsen na procura do direito, a contribuição de Hans Kelsen no Tribunal Superior Eleitoral, com a Constituição da Tchecoslováquia. Algumas curiosidades que foram pesquisadas, como essa da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral brasileira, criada em 1932, tem essa influência da Tchecoslováquia. Sim, que previu o Tribunal Eleitoral. Ok, muito obrigada pela entrevista, doutora Janete. Lembrando que a exposição está aberta ao público a partir de amanhã até o dia 15 de dezembro, de meio-dia até às 7 horas da noite. William, com você. Obrigado, Ana Carla. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ministra Carmen Lúcia dá posse a 3 conselheiros do CNJ. A gente volta em instantes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, se reuniram para avaliar a influência do crime organizado nas eleições. O encontro aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Eles falaram sobre a importância de criar um grupo para estudar medidas que possam impedir que o crime organizado financie as eleições no Brasil. Estivemos no Rio de Janeiro acompanhando as eleições, a questão da Baixada, a questão do crime, e vimos quão presente o crime está no Rio de Janeiro. Então nós começamos a fazer essa conexão. Inclusive estamos combinando para a próxima semana uma reunião para que nós prossigamos nesse trabalho e nessa reflexão. Nós estamos conversando com todas as autoridades, temos aí a assessoria da Receita Federal, COAF, ABIN, estamos conversando sobre isso e estamos tomando todas as cautelas. A presença do crime elegendo seus representantes, que no Rio de Janeiro gera um estado paralelo. O Rio de Janeiro tem 850 comunidades, aproximadamente 1 milhão de pessoas que vivem sob o controle do tráfico, como aqui bem chamou a atenção o ministro. Além disso, esse Estado paralelo é um Estado que vai penetrando as instituições e leva o crime para o coração do Estado e das instituições. Isso tem que ser combatido, sobretudo agora. O ministro Gilmar Mendes lembrou que em 2016, mais de 300 mil doadores apresentaram irregularidades. A Receita indica que eles não teriam capacidade de fazer doação, alguns são receptores de Bolsa Família. O que isso sugere? Que está havendo aquilo que nós chamamos o uso de laranjas, caças CPFs. E certamente nesse contexto nós temos que ter preocupação com o crime organizado, que já dispõe do dinheiro ilícito e faz a distribuição. Outro assunto tratado no encontro foi o combate aos crimes na internet. Como a nova legislação vai jogar muito peso eleitoral nas próximas eleições nas redes sociais, é fundamental contar também com um comitê que se preocupe com os crimes eleitorais cibernéticos. Ministra Carmen Lúcia dá posse a 3 conselheiros do CNJ. O juiz Márcio Schiffler vai ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Bruno Ronchetti. A desembargadora Maria Iracema Martins do Vale vai substituir o conselheiro Carlos Levenhagen. Os dois foram indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Além das 2 posses, hoje também foi feita a recondução do conselheiro Arnaldo Rossepian ao cargo. Ele é indicado da Procuradoria-Geral da República. Os 3 ficam no Conselho Nacional de Justiça por 2 anos. Antes de encerrar a cerimônia de posse, a ministra Carmen Lúcia destacou o papel do CNJ e a importância para a sociedade brasileira. Este colegiado, que tem uma composição tão diferenciada em qualquer lugar do mundo que se olhe, exatamente para definir políticas públicas coerentes com o que o cidadão demanda de cada um de nós, integrantes desse sistema de justiça. Poder Judiciário, de uma forma específica, que é integrado por este Conselho, mas também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados, uma vez que é da integração deste sistema que nós teremos a melhor jurisdição prestada ao cidadão brasileiro. Tenho certeza que os 3 novos conselheiros
vem enriquecer o Conselho e cada vez mais fazer com que nós possamos atuar dentro de nossas funções constitucionais, nos limites das nossas atribuições e competências, mas com a força e a coragem que é preciso para, num momento de tão grande transformação do mundo e do Brasil em especial, darmos cobro àquilo que é a exigência da sociedade para com todos nós. Os ministros da segunda turma do Supremo determinaram medidas cautelares para o empresário Jacó Barata Filho. Jacob Barata Filho foi preso em flagrante em julho, quando tentava embarcar no aeroporto do Rio de Janeiro para Lisboa. A ação ocorreu no âmbito da Operação Ponto Final, que investiga irregularidades no setor de transporte de passageiros no estado do Rio. Antes de votar, o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, criticou excessos cometidos pelo Ministério Público durante as investigações. E eu vou conclamar a ministra Carmen a atuar, porque me parece que o juiz virou algo como um homologador de polícia, de Ministério Público. O ministro votou para substituir a prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar noturno e destacou que, no caso, o investigado foi acusado de ter fugido para Portugal, o que não aconteceu. Eu vi na narrativa apresentada pelos policiais federais e pelos membros do Ministério Público que se tratava de um caso típico de fuga, porque só tinha passagem de ida. Isso depois foi desmentido, não obstante isso ficou sendo repetido. É preciso que nós, do Judiciário, digamos não, basta a esse tipo de fraude procedimental e processual. Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski acompanharam o relator. Cria-se a mentira, depois se encarta a mentira dentro dos procedimentos investigatórios. E se algum tribunal ou algum juiz se põe a aplicar a justiça, este está obstruindo a justiça. Esse juiz está a fazer algum tipo de coisa que não deveria fazer, quando, na verdade, está aplicando a Constituição. Quando, na verdade, está tendo... Parece que hoje, para se aplicar a justiça, tem que ter coragem. A narrativa hoje é produzida e direcionada, melhor dizendo, para determinados objetivos, seja pela polícia, seja pelo próprio Ministério Público. Isso nos obriga, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, porque as causas acabam desaguando em massa aqui nesta Suprema Corte, obriga que nós façamos uma espécie de uma desconstrução da realidade, ou mesmo dos textos filosóficos para explicá-la, e para, num segundo momento, reelaborá-la reconstruída. O ministro Edson Fachin divergiu, entendendo que o Supremo deveria aguardar a decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, não se coloca, embora isto estou a trazer nesse momento, não se colocaria um argumento de alongamento excessivo da preventiva, é isso que o decreto é de julho último, e, portanto, entendo que, nesta hipótese, caberia um juízo de contenção para aguardar a decisão colegiada da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Ainda na segunda turma, ministros rejeitam denúncia contra o senador Renan Calheiros e o deputado Aníbal Gomes. O Ministério Público acusou o senador Renan Calheiros e o deputado Aníbal Gomes de terem recebido propina por meio de doações eleitorais no valor de R$800 mil. Em troca, os dois teriam supostamente atuado para viabilizar um contrato da empresa Serveng com a Petrobras. A denúncia foi rejeitada pelos ministros da segunda turma por unanimidade. Para eles, as acusações foram baseadas apenas em colaboração premiada, não existindo outros elementos suficientes para a abertura de uma ação penal. Amanhã, a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal começa às 9 horas da manhã. Vamos conferir agora alguns destaques da pauta de julgamentos. Matéria penal é o tema que abre a pauta da sessão única desta semana no plenário do STF, com a ação direta de inconstitucionalidade que discute se medidas cautelares, quando aplicadas a parlamentares, devem contar com a confirmação pela Casa Legislativa correspondente.
Direito administrativo é o tema seguinte, com um único processo. Um agravo regimental na suspensão de segurança, em que se pede homologação do resultado de eleição para o cargo de presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Ordem social é o tema que fecha a pauta, mas com o maior número de ações. É o retorno do julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade e 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todos os processos tratando de artigos do Código Florestal sobre os chamados espaços territoriais especialmente protegidos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Representantes dos Correios e dos trabalhadores da empresa homologaram um acordo agora à tarde no Tribunal Superior do Trabalho. A categoria que estava em greve desde 20 de setembro já retornou ao trabalho. O acordo homologado pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, confirmou reajuste salarial de 2,07%, equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, apurado nos 12 meses anteriores a julho. O aumento retroativo a agosto será pago nas folhas de outubro e novembro. Outro ponto importante fechado no acordo e que levantou muita discussão entre trabalhadores e empresa foi a manutenção do plano de saúde, que atualmente é custeado em sua maior parte pelos Correios. Esse formato de plano de saúde, apesar de estar mantido neste momento, pode vir a ser alterado, já que o assunto ainda está em análise no Tribunal Superior do Trabalho. Estamos desde abril tentando conciliar, fechar este acordo, e só hoje, após a aprovação pelas assembleias, que os trabalhadores se encontravam em greve com prejuízo enorme para nós brasileiros, nós conseguimos terminar a greve e conseguimos agora fechar um acordo bom para os trabalhadores, para a empresa e, sobretudo, para a sociedade brasileira. Os trabalhadores que iniciaram a greve em 20 de setembro retornaram nesta segunda-feira ao trabalho. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.